obrigada, muito obrigada. Randolfo, tu vai ter que rebolar para fazer um ato mais bonito do que esse lá no Amapá, hein? Filha do Lupicínio, Márcio Chagas, greves, protestos, juventude. Isso aqui tá muito bacana. Em dia de chuva. E em dia de chuva. E contra a chuva. É verdade. Então, tu capricha lá. Tô em enorme desvantagem, enorme. O Chuí já ganhou do Oiapoque. Essa é uma competição boa, né? Eu quero dizer ao Márcio, primeiro, que a gente está muito feliz com a presença dele aqui, muito orgulhoso dele ter feito esse depoimento e trazido para cá, para dentro do nosso evento, essa coragem, né? A coragem contagia, a coragem do Márcio também, né? E com certeza, essa coragem que ele demonstra é também a coragem de tantos que estão aqui nesses enfrentamentos que a gente faz no dia a dia, né? Das lutas, dos movimentos, dos protestos, das bombas de gás lacrimogênio. Então, o teu exemplo, Márcio, com certeza inspira a todos nós aqui. Eu quero saudar o Franco, em nome dos companheiros da CST, dizendo que é muito importante a presença de vocês aqui, esse depoimento que vocês deram, dizendo que estarão juntos nessa luta, né, eleitoral. É muito importante a contribuição da CST dentro do PSOL. O Roberto Robana, que é o nosso pré-candidato a governador, e que tem sido uma expressão muito importante da construção do PSOL aqui no Rio Grande do Sul e nacionalmente também, embora ele não tenha assumido tarefas de candidato nacional como eu, mas vocês sabem tão bem quanto eu como o Roberto foi importante para que nós pudéssemos garantir a existência do PSOL, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas do PSOL enquanto um partido nacional. O Pedro Ruas, nosso vereador, nosso presidente estadual do partido, que é essa expressão também de uma tradição política, né, do Rio Grande, que é uma tradição de combatividade, de luta, de resistência à ditadura militar, que não se acomodou depois da queda da ditadura militar e que continuou numa trajetória de combatividade. E o nosso querido senador e nosso pré-candidato a presidente, Randolfo Rodrigues, que tem nas suas mãos uma tarefa gigantesca, né? Que é uma tarefa de representar essa construção política que nós fizemos no PSOL, e eu tenho muito orgulho de estar junto com ele nessa empreitada, construindo junto com ele essa síntese do que é o PSOL e dos desafios que se colocam para nós nesse momento eleitoral, que é um momento muito especial da luta política no nosso país. E o tema que nós escolhemos para esse seminário, que foi o papel das greves e dos protestos na transformação do Brasil, não poderia ter sido melhor escolhido, porque justamente a nossa visão é de que as greves e os protestos são essenciais na transformação do Brasil. E por isso nós valorizamos tanto o que aconteceu no Brasil em junho do ano passado, quando esse levante popular trouxe à tona uma profunda insatisfação com a situação do país, trouxe à tona um conjunto de lutas e de reivindicações que, é verdade, vieram à tona de uma forma fragmentada, de uma forma desorganizada ainda, mas que vieram à tona com muita força. E a contraofensiva, digamos assim, destes setores conservadores, como são os racistas que te atacaram, Márcio, como são os homofóbicos que atacam os homossexuais, como são os conservadores machistas que
que atacam as mulheres e que acham que as mulheres têm que ser estupradas se andam com roupas provocantes. Todas essas expressões do reacionarismo, elas vieram à tona nesse momento com mais intensidade, justamente porque, do outro lado, do lado do combate à hipocrisia do silêncio, a luta veio à tona com muito mais força. Tá? Porque os racistas, os homofóbicos, os machistas, eles sempre existiram. Mas eles estavam quietos por quê? Porque o silêncio cúmplice favorecia. O silêncio cúmplice favorecia justamente a sua visão de mundo. E agora, junho destapou, e isso já vinha sendo construído antes de junho, um conjunto de demandas e de lutas que são, por um lado, lutas civilizatórias, como é a luta contra o racismo, contra a homofobia e contra o machismo, e lutas que são também lutas também que se defrontam diretamente com os interesses do capital, que são as lutas sindicais, que são as lutas como as greves da saúde, como as greves dos rodoviários, como as greves dos garis, que vem desafiando, inclusive, as direções pelegas, né, dos sindicatos que se acomodaram e que não representam as demandas reais da classe trabalhadora. E, por isso, o que junho teve de fraco, no sentido de não ter uma direção política, de não ter lideranças fortes que pudessem ajudar a transformar esse conjunto de reivindicações e de demandas num programa claro, também teve o seu lado positivo, que foi o lado de que, pela primeira vez, nenhum partido da ordem dirigiu a luta do povo brasileiro. A luta pelas diretas foi dirigida pela burguesia diretamente. Tá? Foi uma luta democrática onde a burguesia teve o seu papel protagonista. A luta contra o Collor foi uma luta dirigida pelo PT, fundamentalmente, que se materializou depois na vitória eleitoral do Lula e que se desenrolou numa tremenda traição. E junho não teve uma direção pelega, não teve uma direção burguesa, junho não teve ainda uma direção. E o grande desafio que nós temos do PSOL é justamente ajudar a construir esse processo de uma nova direção que vem surgindo, cujas expressões apareceram aqui também, na greve da saúde, dos rodoviários, nos juntos, né, nas lutas pela descriminalização da maconha, por exemplo, que são lutas também contra um sistema violento, que são lutas que, além de serem lutas pela... Tá aí o Bernardo com a bandeira. Está aí o Bernardo, que vai ser nosso candidato e vai levantar essa bandeira. Mas que é uma luta, a luta pela descriminalização da maconha é uma luta democrática dos costumes, né, do direito que as pessoas têm de usar maconha, como elas têm direito de usar álcool, como elas têm direito de fumar cigarros, né, que são também, em certos graus, nocivos à saúde e devem ser disciplinados. E o projeto do nosso deputado Jean é um primor nessa definição de que a maconha hoje é que é liberada. Nós queremos é que ela seja disciplinada e, para isso, ela precisa ser descriminalizada para que as pessoas tenham acesso a um produto de qualidade, saibam das consequências do seu uso, né, e usem de forma responsável. Mas, além de ser uma luta de liberdade, de costumes, é também uma luta contra a terrível guerra às drogas, que, na verdade, é uma guerra aos pobres, que se expressa na violência policial da ocupação da favela da Maré, por exemplo, que aconteceu há poucos dias atrás no Rio de Janeiro, e que deixou um saldo de 16 pessoas mortas. 16 pessoas mortas que são apontados como traficantes, assim como o Amarildo foi apontado como traficante, assim como a Cláudia foi entendida como uma criminosa, e
poderia, portanto, ser executada, né? E só se soube do fato da Cláudia porque o horror dela ter sido arrastada nas ruas foi filmado por alguém, porque as execuções sumárias continuam acontecendo. E essas lutas democráticas, que se expressam também nesse projeto que o Randolph tem lutado, que conseguiu aprovar na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que é um projeto para que a anistia aos torturadores não seja mais tolerada, porque nós não queremos apenas punir os torturadores do passado, mas nós queremos punir os torturadores do presente, porque a tortura continua acontecendo nas delegacias de polícia, as execuções sumárias continuam acontecendo nas favelas, a repressão policial continua sendo cada vez mais brutal contra o povo, e agora também de uma forma cada vez mais evidente contra as lutas, contra as manifestações, na criminalização dos movimentos, que eu tenho muito orgulho aqui de ser advogada do Lucas nesse processo absurdo, onde ele foi indiciado, junto com outros companheiros do PSTU, por formação de milícia. Tá? Formação de milícia é algo tão absurdo que certamente não vai ter andamento na justiça. Tamanho é o absurdo que a polícia do PT do Rio Grande do Sul, que é considerado o PT mais de esquerda do Brasil, teve a coragem de fazer. Né? Vocês imaginam como é que ficaram os meus almoços de domingo, né? Difíceis, mas a gente tenta manter a família com mínimas condições. Agora, a gente, então, tem um conjunto de demandas, de lutas e de enfrentamentos que são necessários e que são fundamentais. E essa tarefa nossa, né, Randolph, como candidatos na disputa nacional, é justamente conseguir sintetizar esse conjunto de demandas num programa que aponte para uma luta de transição ao socialismo. Nós sabemos que o socialismo não será implantado pelas eleições. O socialismo não será implantado no dia em que o PSOL chegar ao poder. Mas o PSOL, ao chegar ao poder e ao se apresentar como uma alternativa de poder, tem que se apresentar como um partido que não é socialista só no nome, porque socialismo no nome outros partidos têm, e até comunismo no nome outros partidos têm, que envergonham o comunismo histórico, como é o caso do PCdoB. Então, nós precisamos ser um partido que apresente um programa de transição. E esse programa de transição, o que é? Nós vamos rejeitar o tripé da burguesia, o tripé dos mercados, e nós vamos apresentar o nosso tripé. Qual é o nosso tripé? Em primeiro lugar, o nosso tripé é democracia real. Foi isso que Junho pediu. As pessoas querem ser agentes da própria história. As pessoas querem se autogovernar. As pessoas querem ter voz ativa no processo político do país. Democracia real é isso, não é o que nós temos no Brasil. Nós temos uma democracia formal, que é um grande avanço em relação à ditadura, e eu não compartilho daqueles que dizem que a gente vive hoje igual como na ditadura. Não é igual como na ditadura. Nós tivemos avanços extraordinários. Agora, nós temos uma democracia formal, e o PSOL tem que se apresentar como partido que defende a democracia real. E a democracia real se constrói assim, nas lutas, nas greves, nos protestos. Qual é o segundo eixo do nosso tripé? É o problema da dívida pública. E a Maria Lúcia Fatorelli, que vai ser nossa candidata lá em Brasília, que é a grande animadora desse processo da auditoria da dívida. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a Mariane, aqui no PSOL, que também está sempre pautando esse assunto da dívida pública. É fundamental, porque a dívida é um mecanismo de espoliação do país em favor dos bilionários. Dos bilionários esses que a revista Forbes listou agora, há poucos dias atrás, que no ano passado eram 46 e que nesse ano passaram para 65. Eles estão cada vez mais bilionários em cada vez maior número de bilionários. E esses bilionários estão aonde? Nos bancos. E são os banqueiros que estão ganhando dinheiro nosso, dos impostos do país, da classe trabalhadora. Esses bilionários estão na mídia,
São 12 de bancos na lista da Forbes, são 7 da mídia na lista da Forbes, e são mais 7 da construção civil que estão ganhando dinheiro da onde? Dinheiro das obras da Copa, das obras superfaturadas, que passaram de 3 bilhões para mais de 8 bilhões de reais os gastos com a Copa, sendo que é mais de 90% dinheiro público, e mais 6 da Votorantim, que também são obras da Copa, cimento, siderurgia e etc., que também é ligada à construção civil, da roubalheira, que não é só na Copa, porque já vinha de antes, né? No superfaturamento das obras públicas, onde a corrupção é um método de governo do capitalismo. Então, esse segundo tripé da dívida pública é fundamental, onde nós vamos estar definindo a auditoria, a suspensão do pagamento e a auditoria dessa dívida, que com certeza grande parte dela é ilegítima e não deve ser paga. E o terceiro ponto fundamental desse tripé é justamente essa questão dos impostos e de uma verdadeira revolução tributária que tem que ser feita nesse país, para que os ricos paguem, para que os bilionários paguem. O imposto sobre as grandes fortunas está lá na Constituição Federal, até hoje não foi regulamentado, apesar da minha luta como deputada lá e de ter até conseguido aprovar na Comissão de Constituição e Justiça. E não avança por quê? Porque os bilionários comandam o Congresso Nacional, porque os bilionários comandam o governo federal, comandam o Estado brasileiro, comandam esse aparato todo de gestão do capital para os seus interesses. Então, esses 3 elementos são fundamentais para que nós possamos concretizar esse conjunto de demandas que o povo apresentou em junho e continua apresentando nas lutas e nos protestos. Agora, nós também sabemos, e aí eu concluo, que essas demandas, esses 3 eixos fundamentais e tantos outros que constroem o nosso programa de governo, eles só podem se transformar em realidade se nós tivermos muitos junhos. Eu e o Randolph teremos uma grande responsabilidade, e ele principalmente como o candidato a presidente da República, de expressar esse programa, de expressar essa luta. Mas expressá-lo nas eleições apenas não basta. É preciso demandar e demonstrar ao povo brasileiro a necessidade de se organizar, de lutar, de protestar, de fazer greves, de fazer protestos como o que o Márcio fez, mesmo que sejam individuais, porque eles avançam na consciência do povo para que a gente não tolere mais o racismo, não tolere a homofobia, não tolere o machismo, não tolere a repressão policial, não tolere a exploração. E só as lutas sociais podem nos garantir esses avanços. Então, com certeza, esse é o grande desafio do PSOL. Nas ruas e nas urnas, se apresentar como uma alternativa de mudança real para o nosso povo, para o nosso Brasil, e esse é o desafio que nós só conseguiremos atingir se tivermos vocês junto conosco, com muita força, com muita garra, fazendo essa campanha e levando adiante o nosso programa. Muito obrigada.